Olá, bem-vindo a mais uma aula 148, potência de expoentes negativos. Escrever usando o radical. Vamos resolver essas questões para entender. Eu tenho aqui 12 elevado a uma fração, porém agora essa fração é negativa. Antes de resolver, eu preciso transformar essa fração, esse expoente, no expoente em positivo. Para isso acontecer, basta eu inverter, ok? Inverter. O número 1 fica em cima, o número 12 vem para baixo, e 1/4, que era negativo, fica positivo. 1/4, ok? O expoente fica positivo. Agora, o que eu irei fazer com esse expoente positivo? Continua em cima, irei transformar em raiz, ok? Coloco a raiz, o denominador é o índice da raiz, eu coloco aqui o 4, e o 12 vem para dentro da raiz, ok? Então, aqui está o primeiro exemplo, o A, ok? Vamos para o segundo. O segundo, que é a letra B, é 5 elevado a menos 5/6. Eu tenho uma fração, porém essa fração ela é negativa, né? É menos. Vou inverter. Vai ficar 1, vem para cima, o 5 vem para baixo, 1 vai para o numerador, o 5 vem para o denominador, e aqui o expoente fica o expoente positivo, 5/6. Continuando, vamos transformar em raiz, o expoente fica 1, raiz, o denominador é o expoente, e o numerador é o expoente do número que está dentro da raiz, ok? Agora para a letra C, temos está elevado a um número negativo, vamos inverter, 1 vem para cima, expoente que era negativo, eu inverti, fica positivo, se transforma no expoente positivo. Agora eu vou escrever em forma de raiz, em formato de raiz. O denominador é o índice da raiz, né? Desenho raiz, que vem o 3, que eu tenho menos 7. E o numerador da minha fração é o expoente
do número que está dentro da raiz. Então, coloco o número 8 aqui. Ok? Dois, escreva na forma de expoente. Vamos lá. Vamos fazer primeiro A, ok? Essa aqui é a A. Preste atenção. Forma de expoente, eu tenho a base que é o 9, ok? 5. O 5 é o denominador. Número 5 é o denominador do meu expoente. E o expoente do número que está dentro da raiz, aqui no caso, quando não tem expoente, eu sei que é o 1, ok? É o numerador. Como o meu número aqui é negativo, né, o menos 5, irei colocar um menos aqui, ok? Então, 9 elevado a menos 1/5. Essa é a A. Estamos fazendo o inverso, né? Vamos para B. Na B, eu tenho B. Menos 4 é a base. Menos 4 é a base, ok? O 9, que é o índice, é o denominador. O 5, que é o expoente do número que está dentro da raiz, é o numerador. Reparem que é negativo, né? Então, eu coloco menos aqui. Fica menos 4 elevado a menos 5 noves. Ok? Essa é a letra B. C. O número que está dentro da raiz é a base. Menos 6. O índice da raiz é o meu denominador, é o 5. O expoente do número que está dentro da raiz é meu numerador, que é o 10. Eu tenho negativo aqui, ó, negativo. Então, menos 6 elevado a 10 quintos. Aqui eu posso dividir. Quanto que é 10 dividido por 5? É 2, né? Então eu posso dividir. Vai ficar menos 6 elevado a menos 2. Menos 6 elevado a menos 2, ok? A D, eu tenho 1, né? Aqui embaixo eu tenho 4
aqui o expoente 5. Quando não tem o índice aqui, eu sei que o índice é 2. Ok, vamos resolver. Vai ficar 1. 1. Coloco barrinha da fração. 4. O índice é o denominador. O índice é o denominador, que é o 2. E o expoente do número que está dentro da raiz é o numerador, que é o 5. Irei inverter. Vou colocar o 4 em cima, 1 embaixo, então não há necessidade de colocar. E o meu expoente, ele se torna negativo. Fica 4 elevado a menos 5 meios. Ok? Três. Calcule o que for possível com o que sabemos até agora. Vamos lá. A. Tenho aqui 64 elevado a meio. Vou escrever em forma de fração. Posso colocar raiz quadrada de 64. Eu posso escrever raiz quadrada. 64 é a mesma coisa que 8 vezes 8. 8 ao quadrado. Eu posso cortar a raiz, que é ao quadrado. Eu posso cortar o 2, que eu tenho 8. Ok? 64 elevado a meio é igual a raiz quadrada de 64. E raiz de 64 é 8. Por quê? 8 vezes 8 é 64. Ok? Vamos para o próximo. Menos 8. O denominador, menos 8 elevado a 1/3. Ok? Vamos transformar em raiz. O denominador é o índice, então é raiz cúbica de menos 8. Ok? Menos 8 pode ser escrito como 2 vezes 2 vezes 2. Então pode ser escrito como menos 2 elevado a 3. Ok? Eu posso fazer? Cortar a raiz, cortar o expoente. O que vai sobrar aqui? Menos 2. Ok? Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, eu tenho como resultado menos 8. Então, raiz cúbica de menos 8 é menos 2. Vamos para o próximo. Zero, 31, 72. Que eu vou ter raiz de índice 72, né? O denominador é o índice, o numerador é o expoente do número que está dentro da raiz. O resultado é zero, né? 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0, eu tenho como resultado 0. Vamos para a próxima.
Calcule. Vamos para a letra A. A letra A eu tenho 5. Eu tenho 5 elevado a menos 1 mais 3 elevado a menos 1. Eu tenho fora do parênteses menos 1. Expressão numérica eu vou resolver primeiro o que está dentro do parênteses. O que vai acontecer? Se está elevado a menos 1, eu tenho que transformar esse menos 1 em número positivo. Então, eu vou ter que inverter. Inverter, né? Eu transformo o 5 em fração, o 3 em fração. Ok? Antes de inverter. Quando eu inverter, 1 vem para cima, o 5 vem para baixo. E 5 elevado a 1, ó, se eu colocar o 5 elevado a 1, continua sendo 5. Então, não precisa colocar. Mesma coisa é o 3, né? 1 vem para cima, o 3 vem para baixo. Ok? Eu venho, coloco aqui e deixo o menos 1 que está fora do parênteses. Reparem que aqui eu tenho uma soma de frações e o denominador tem que ser igual, porém não é, então tem que achar o múltiplo em comum. O múltiplo em comum de 5 e 3 eu tenho o 15, né? São múltiplos em comum, ok? Então, vamos usar o 15. 15 aqui. Que número que vezes 5 eu tenho como resultado 15? É o 3, né? Vezes 3. Deu resultado 15. Então, multiplica em cima por 3. 3 vezes 1, 3. Mais. Mesma coisa aqui no 3. Que número que vezes 3 eu tenho como resultado 15? É o 5. 5 vezes 3, 15. Então, vou ter que multiplicar em cima também. 5 vezes 1, 5. Aí eu tenho aqui, esse número está dentro do parênteses, e aqui eu tenho menos 1. Vamos resolver. 3 mais 5, 8. 3 mais 5, 8. Embaixo eu tenho 15. E fora do meu parênteses eu tenho menos 1. Né? Eu preciso deixar esse menos 1 positivo, então basta eu inverter, né, a fração. O que acontece? O 15 vai para cima, o 8 vai para baixo, e o 1, que era negativo, fica positivo. Porém, todo número elevado a 1 continua sendo ele mesmo. Então, o resultado, assim, o resultado é 15 oitavos, ok? Questão A resolvida. Vamos para B. Agora, iremos fazer a questão B. Reparem que eu tenho parênteses, vou resolver primeiro o que está dentro do parênteses. Tenho um expoente negativo, então irei inverter. O 5 vem para cima, 1 vem para baixo, não preciso colocar, porque 5 dividido por 1 é 5. Mais o 3 vem para cima, 1 vem para baixo, também não preciso colocar. Também não irei colocar o expoente 1, que todo número elevado a 1 é ele mesmo. E aqui fora eu tenho menos 1. 5 mais 3, 8. Fica 8 elevado a menos 1. Para resolver, irei colocar o número 1 aqui embaixo e vou inverter. 1 vem para cima, o 8 vem para baixo, o expoente que era negativo se torna positivo. 8 elevado a 1 continua sendo 8, então eu tenho como resposta 1 oitavo.
resolver o que está dentro do parênteses. Irei inverter para o meu expoente se tornar um número positivo, né? Vou transformar em raiz o meu denominador, vai ficar 1, raiz quadrada de 5, mais raiz quadrada de 3, elevado a menos 2. Denominador em comum. Irei multiplicar 5 vezes 3, raiz quadrada de 15. Raiz quadrada de 15 dividido por raiz quadrada de 5 é raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 3 vezes 1, raiz quadrada de 3. Mais raiz quadrada de 15 dividido por raiz quadrada de 3 é raiz quadrada de 5. Vezes 1, raiz quadrada de 5. Fecho aqui. Dividido por menos 2. O que acontece? Irei inverter e o 2 se tornará positivo, né? 15 vem para cima. E o raiz de 3 mais raiz de 5 vem para baixo. Tudo isso elevado ao quadrado, ok? Vamos lá. Quando eu levo ao quadrado, raiz quadrada de 15 vezes raiz quadrada de 15, eu posso eliminar a raiz. Então, eu fico como 15 no numerador. Aqui na situação aqui embaixo, o que acontece? Eu tenho quadrada de 3 mais raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 5. Eu tenho esta situação. Eu faço esse vezes esse, tenho 3, né? Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 é raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9 é 3. Aí quando eu faço raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 5, eu tenho 3 vezes 5, raiz quadrada de 15. Ok? Mais raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 15. Raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5, raiz quadrada de 25. Raiz quadrada de 25, eu sei que é 5. Eu posso colocar o próprio número 5. Agora eu vou somar termos semelhantes. Quanto que é 3 mais 5? É 8. Mais raiz quadrada de 15 mais raiz quadrada de 15 é 2 raiz quadrada de 15. Então, o meu denominador aqui fica 8 mais 2 raiz quadrada de 15, ok? A aula fica por aqui. Até a próxima.